Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho. Juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Jesus, a maior prova de amor, com a palestrante Emília Rezende, ocorrida no dia 4 de setembro de 2022, no auditório do Centro Espírita Casa do Caminho. Jesus deu a vida, prova de amor maior não há. Tem até uma música que fala isso, do que dar a vida pelo irmão. Quando nós recebemos esse tema, nós ficamos nos indagando e pedindo a inspiração, como desenvolveríamos faríamos essa abordagem, porque de Jesus é preciso sentir, é preciso tomar conhecimento do seu evangelho, para nós irmos compreendendo a sua grandeza de sabedoria, de ciência e de espírito. Então nós optamos inicialmente não para falar especificamente de Jesus, mas para falar de Jesus a partir das suas ações. A leitura não foi, não foi combinada, mas foi combinada, né, Los Angeles? Porque bem em cima disso. Porque com o amor de Jesus, a principal função que a gente pode tirar, e a conclusão que eu cheguei, que seria ao final, e vou antecipar, é que o amor de Jesus é tão grande pela humanidade, que ele nos dá uma dica, que ele nos ensina o processo de como nós vamos alcançar a perfeição que ele alcançou, que é ser servidor. Então, ele é governador do planeta, um espírito puro, ele veio ao mundo na sua função, quando ele decidiu, vou cuidar desse mundo como governador na sua gênese. Vou descer ao mundo para ensinar o evangelho universal. Ele veio nos ensinar a servir. Nós temos muita dificuldade com essa palavra. Então, quando eu pensei no nosso estudo, eu pensei na questão de Jesus, o amor de Jesus pela humanidade, ele transformou, ele explicou em ações. A primeira ação foi vir aqui para ensinar a servir. Ele foi o maior servidor de todos. E quando se fala em Jesus, nós temos aqui, eu trouxe só 3 passagens pequenas para falar alguma coisa sobre Jesus. Então, lá há 2000 anos atrás, na descrição do senador, disse assim: tratava-se de um homem ainda moço na sua aparência, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Então, quando se fala dessa passagem, ela emociona, porque os olhos são a janela da alma. Não é à toa que ele procurou e se preocupar em curar os cegos. E ele fala, esses olhos são misericordiosos. Nós ainda estamos longe da pureza de Jesus, porque às vezes os nossos olhos são recriminadores, são julgadores, são maliciosos, são agressivos, são invejosos, são cúpidos, né, das sensações do prazer. E Jesus, ele veio toda a sua personalidade, a sua presença, é de ensinar a gente a ser bom, a ser justo, a amar. Tudo que ele fez, ele veio aqui ensinar a gente a servir. Ele serviu a humanidade. Ele serviu a pessoas que o depreciavam, mas ele serviu com olhos misericordiosos. E ele fala aqui de uma beleza suave, porque é a beleza da alma, não só da forma, porque a da forma também é muito boa. Mas ele fala aqui de uma beleza suave e indefinível. Essa palavra aqui também é muito interessante, porque os valores espirituais dos espíritos mais elevados, o olhar penetra, o olhar nos faz abaixar a cabeça. No livro dos Espíritos diz isso, que o inferior se curva, abaixa o olhar diante do superior. Então, os olhos, nessa questão que ele traz aqui, são
expectativa de transparecer. Jesus, então, transparece a sua essência através das suas ações. Uma outra colocação, todos nós também sabemos, está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Jesus constituiu o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra e, portanto, o mais perfeito modelo e guia moral para a humanidade. Então, por isso que ele falou assim, eu sou. Não é? Eu sou, o verbo ser, existência permanente, conquista. E não é um estado temporário, é um estado definitivo, permanente. O verbo ser, ele indica um estado permanente. Aquele que é, não aquele que está. Eu sou. Para a preparação do passe também, coincidentemente, o Paulo e os Paulos estavam lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra grande lição que Jesus nos traz sobre o que é o amor dele pela humanidade. E também tem em Ave Cristo uma passagem muito bela que fala assim, Jesus é também o amor que espera sempre. Ah, olha só que interessante. O amor que espera sempre. Ele está sempre esperando por nós. Que um dia a gente deseja esse encontro, como Saulo teve esse encontro, né, na estrada de Damasco. Ele não se cansa. Ele não é temporário, ele não é instável. Ele é definitivo. E ele fala, Jesus, poderia dizer assim, Jesus está o amor que espera sempre, transitório. É só um tempo temporário. Só enquanto ele está envolvido com a gente aqui nesse planeta. Mas Jesus ele sempre está à nossa espera. Porque ele venceu o que nós estamos tentando vencer agora. Ele não esquece, porque muitas vezes a gente, quando muda de patamar, né, quando a gente está na situação de pobreza lá na infância, na adolescência, aí a gente ganha um dinheirinho a mais, a gente nega as raízes. Jesus não vai negar as raízes da humanidade, dizendo assim, nem reconheço o que esse povo está sendo agora. Jesus sabe o que a gente está passando, por experiência própria. Então, quando nós falamos de Jesus, nós falamos do seu amor pela humanidade, nós podemos pegar, eu peguei 4 exemplos nos estudos, que falam sobre 4 momentos, 4 lições, 4 atitudes, 4 ações que Jesus fez, que simbolizam exemplos e simbolizam o seu amor pela humanidade. Então, quando a gente fala que Jesus é luz do mundo, ele falou assim, de novo, eu sou a luz do mundo. Ele afirmou categoricamente. Então, quando se fala em amor de Jesus, se fala em luz. Porque a luz, ela direciona o caminho na escuridão. A luz, por menor que seja, ela abre a senda para que a gente veja melhor. Então, a prova, na minha percepção do amor de Jesus pela humanidade, maior não teve, é porque ele trouxe uma luz que é inquestionável. Não é ideológica, não é filosófica, não é sociológica, embora possa permear nas preocupações com as ideias, com os fatos, com os caminhos, mas o amor de Jesus trouxe para a humanidade luz. Luz. E isso é muito importante, porque hoje, no mundo de hoje, quantas pessoas fazem questão de ser a treva, né? No sentido amplo e restrito da palavra treva para os outros. Quantas pessoas não fazem questão de ser a pedra de tropeço, de escurecer, promover uma escuridão no sentimento, nos pensamentos, na alma das pessoas. E Jesus, então, o amor dele pela humanidade foi fazer a luz. Depois dele, ninguém mais, mesmo que queira, vai conseguir ficar na escuridão. Pode e podemos, como já fizemos há muitos e muitos milênios,
tentar ficar na escuridão, tentar ir para a sombra, como diz Joana de Ângeles, livrando-nos da sombra da nossa alma. Mas Jesus trouxe e é irreversível, é bom aceitar. E nos estudiosos dessa passagem de Jesus, eu sou a luz do mundo, como prova do seu amor pela humanidade, ele estabeleceu uma forma de educar, chamando atenção para a luz. E é chamado, então, pelos estudiosos, de pedagogia da luz. Quando suas curas, as suas passagens, são chamamentos para a gente entender que ali naquele momento de obscurantismo, de ideias apagadas, de ideias atrasadas da humanidade, ele fez luz para que no lugar do ódio, que é sombra, se trouxesse o amor, o perdão, que é luz. Então, Joana de Ângeles diz que tudo nessa caminhada de Jesus é mostrar para nós que, sendo a luz do mundo, fica na sombra quem quer. Quem fica na sombra por opção, como nossa amiga ali Paulo falou, fica na sombra pelo livre-arbítrio. Então, Cristo, luz da compaixão. Quando que a gente pode dizer que ele ensinou a compaixão? Que compaixão é essa? Cristo, luz da justiça. Justiça no sentido de Aristóteles, que é legalidade. Viver na legalidade. A justiça para Jesus era dizer assim, a legalidade é viver de acordo com a carta universal do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo e a Deus, o Criador, acima de todas as coisas, de todas as matérias, de todas as tendências, de todos os modismos. Então, Cristo, luz de esperança, Cristo, luz de simplicidade. Então, a gente vai ver que lá em Ave Cristo, de novo, fala assim, assim como o sol nos envia do céu a sua luz, fazendo-se presente de maneira constante em nossa estrada, também Jesus é o divino sol de nossas almas, a iluminar-nos por dentro, despertando-nos para o bem e guiando-nos à vida imortal. Então, a pedagogia da luz de Jesus, que é a forma de estabelecer o seu amor pela humanidade, é sol por dentro, fazendo que a gente se desperte para o bem. Se não despertamos para o bem, estamos na sombra. O bem é a luz, guiando-nos à vida imortal. E aí, a primeira passagem, então, que a gente pode dizer que é Jesus, luz da compaixão, de compaixão, nós todos conhecemos essa passagem. Jericó é uma cidade mal vista, Jesus ia descendo para lá, vou falar assim, bem amplo. E aí, no meio do caminho, encontrou muita gente que se julgava melhor, porque estava a condição de vida melhor, saúde melhor, porque na antiguidade, assim como é hoje ainda, dependendo das doenças que a gente tem, você é escorraçado. Você é colocado numa situação de preconceito. Você é colocado numa situação de chega para lá que eu não quero muito isso, não. E aí, o cego Bartimeu, Jesus, claro, sabia, nada foi de improviso, estava tudo combinado. Era ao vivo, mas estava tudo ensaiado na cabeça, na percepção espiritual de Jesus. Ele viu que o cego estava ali e ele viu que aquele homem, do ponto de vista espiritual, estava cansado da sombra. E o que pode ser a sombra para um cego? A ignorância. Então a humanidade, aqueles que têm luz, que veem normalmente a condição fisiológica de ver com os olhos físicos, saudáveis, também partilham da sombra que Jesus quis ensinar nessa passagem aqui, que é a sombra da ignorância. E quando ele sabe, e a pergunta, que são perguntas clássicas, ele fala assim, o que queres que eu faça? Que eu te faça, eu acho. O que queres que eu te faça? E ele responde, que eu veja. Então tem muitos milhões e milênios que Jesus vem perguntando para nós, o que queres que eu te faça? E nós falamos assim, por enquanto ainda não quero ver, não. E nós aqui espíritas, da terceira revelação,
que já temos uma luz imensa, um holofote na vida, ainda temos momentos de ir e vir na condição de quem enxerga e quem está cego. Então, a sombra de Bartimeu é a mesma nossa, é a ignorância. Então, ao devolver a visão ao cego de Jericó, Jesus restabeleceu sua dignidade humana. Então, quando Jesus vem à Terra e fica conosco, e nós éramos cegos, igual o Bartimeu, ele está devolvendo, ao se fazer encarnado entre nós, ele está devolvendo a nossa dignidade humana, devolvendo-nos a liberdade. Já não andamos feito tolos, e dando-nos a vida. Então, Jesus, ao restabelecer, ao pegar Jericó, o cego de Jericó, como um modelo, porque Jesus fez isso, as parábolas, as histórias são chamadas de paradigmas, ou seja, modelos. Esse modelo cego de Jericó se aplica a toda a humanidade. Quando ele restitui, e outra coisa, é interessantíssimo que Jesus é tão servidor que ele não fala assim, eu sei que você quer ver. Ele fala assim, ele dá oportunidade, dá dignidade da gente se expressar e dizer o que a gente quer, porque ele entende a gente nesse momento não como inferior moralmente, mas como um espírito que vai vir a ser igualzinho a ele, porque somos filhos de Deus. E ele fala assim, que eu veja. E aí estabeleceu, então, nesse momento, a noção de liberdade e a noção de vida. Bartimeu viu a luz no caminho de sua existência. E o que é fundamental de todas as curas que Jesus fez, ele seguiu Jesus. Ele não ficou cego de novo. E Paulo de Tarso, Saulo no caminho de Damasco, ficou cego. Quando ele fala, né, por que me persegues? E o Saulo entende, voltou depois a visão para ele, a luz. Olha que simbólico a luz que nós temos da terceira revelação. Então, seguiu, Bartimeu representa a orientação aos cegos do caminho. Todo dia a gente pode ser um Bartimeu, que acorda de manhã e fala, o que queres que eu... Jesus pergunta isso para a gente. E a gente responde, que eu veja. E aí ele fala assim, Joana de Anjos, lá no Homem Integral. A liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo edificar os próprios valores que deve aplicar de forma edificante. Então, quando Jesus deu a liberdade, deu dignidade, deu vida a Bartimeu, porque ele viu e ele pode se orientar, ele pode caminhar pelas próprias pernas, ele pode fazer o seu próprio traçado e ele pode mesmo falar com Jesus, ele entendeu um conceito de liberdade, que identificou os próprios valores. Ele falou, eu não estou mais na sombra, eu quero ver. E ele falou assim, e que quando ele falou que ia com Jesus, Joana de Ângeles diz que a gente está aprendendo a aplicar de forma edificante. O moço rico que encontrou Jesus e foi convidado a seguir com ele, quis continuar cego. Não quis ter o despertamento da luz no caminho. Então, Jesus curou o cego no sentido de falar para nós, o que queres? Procura, trabalha. Essa segunda passagem, ela está ali, é a passagem da mulher hemorrágica, não é? Aquela passagem da mulher que tinha 12 anos, que ela sofria de hemorragia. 12 anos é um número simbólico, né? Talvez não tivesse tanta condição, porque a hemorragia, quem já passou pela menopausa sabe, é difícil, nós temos que ter um cuidado de saúde. Então, todos os números da Bíblia, do Evangelho, do Novo Testamento, são números simbólicos, né? Mas ela significa dizer que passou muito tempo sofrendo.
E a mulher, nessa condição, os judeus eram muito preocupados com os cultos exteriores, com os hábitos exteriores. Então, nessa condição, ela era muito rejeitada, ela era colocada à deriva mesmo, à margem do caminho. E ela conta a história, a gente já viu várias passagens, Irmão X, Amélia Rodrigues, que ela se arrastava. E à medida que ela passava, não só, a gente pode imaginar que aquilo ali trazia uma situação higiênica difícil, às vezes odores que ninguém aceitava, a condição da mulher já era uma condição muito difícil lá, né, já naquela época, e o simbolismo dessa imagem é que ela se arrasta numa condição de querer. Então ele fala assim: quem me tocou? Essa palavra, essa passagem é muito interessante, porque mostra Jesus ensinando para a gente a questão da justiça. Aí a gente pensa, justiça? Sim, justiça. Dai a César o que é de César e ao homem o que é do homem, a Deus o que é de Deus. Quando ele sente essa percepção, a primeira coisa que ele ensina quando ele faz essa pergunta é que para perceber a necessidade do outro, tem que estar numa condição de sensibilidade. Tem que estar desperto. Por isso que Paulo falou, desperta, ó tu que dormes. Se eu estou centrado nas minhas próprias dificuldades, se eu estou centrado nas minhas necessidades, se eu estou centrado como eu sou a medida de todas as coisas do mundo, se eu sou uma pessoa que eu estou passando dificuldade, o mundo não presta para mais ninguém, eu nunca vou ver a necessidade ou perceber quem está me tocando. Todos os dias, nesse mês de Setembro Amarelo, que essa casa aqui faz um grande trabalho sobre isso, sobre a prevenção ao suicídio, todos os dias, pessoas altamente sofridas nos tocam de alguma forma. Nos tocam. Nós todos somos médios na concepção ampla dessa palavra, já diz a codificação. Então, quando Jesus fala, quem me tocou, é justiça por quê? Porque para Jesus, justiça é um princípio vital de vida ao homem. É justiça por quê? Porque o outro estava na sombra, essa estava no sofrimento. Então ele está demonstrando que a gente fica no sofrimento até o dia em que a gente quer. Mas no dia que a gente não quer mais, a gente se arrasta. Arrasta não por uma condição subserviente, se arrasta para demonstrar força. Porque o mundo, muitas vezes, ele faz a gente perder essa vontade de vencer. Você não é capaz, você não tem dinheiro, você não é bonito, você não é magro, você não é branco, você não é homem. Então, essa questão da mulher hemorrágica, ela nos ensina que a justiça é um princípio vital. É de vida. Para estar vivo, tem que estar relacionado e ambicionar ser justo. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 876, diz assim: o Cristo vos disse. O que é o princípio de justiça vital que Jesus falou que nós temos? Ele disse de uma outra forma: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Então ele olhou para aquela mulher e falou: querer para ela o que eu quero para mim. E lá na pergunta 876, no comentário de Kardec, Kardec fala assim: o critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. E a gente presta bem atenção. E não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Então, vou repetir. O critério da verdadeira justiça é, de fato, de se querer para os outros aquilo que se quer para si. Eu quero ser feliz, quero para você também a felicidade. E não o contrário. Eu quero para mim o que eu desejo para os outros. Ou seja, o que não é a mesma coisa. O fato da gente querer, eu quero ser tão feliz, aí eu também te desejo. Não,
Eu te desejo ser feliz porque eu também quero. Eu te desejo saúde porque eu também quero, para mim sei o que é bom. Eu parto dos desejos bons, dos sentimentos bons para o outro, para depois requisitar aquilo para mim, e não o contrário. Se eu não tiver saúde, eu também não quero que você tenha, não. Não, eu desejo para você saúde, mesmo não tendo saúde. Ao devolver a saúde à mulher hemorrágica, Jesus restabeleceu sua dignidade humana, devolvendo também a liberdade e dando-lhe também de vida. Era uma mulher excluída da comunidade religiosa, era excluída da sociedade e não tinha uma convivência salutar possível com a sua família. Quando Jesus devolveu isso para ela, a saúde, ele devolveu vida e devolveu liberdade de ação. Jesus agrega ao conceito de justiça a misericórdia e a noção de igualdade. Se ela está excluída da religião, agora ela é igual. Ela tem igual. Se ela está excluída da sociedade, agora ela pode igual. Se ela está excluída da convivência familiar, agora ela pode igual. Então, o senso de justiça para Jesus, quando nos ensina as lições do amor por nós, é a misericórdia e a igualdade. Isso é o senso de justiça. Princípio vital, misericórdia e igualdade. Caminhando agora para o nosso encerramento. Essa passagem aqui é da mulher adúltera. Nós todos sabemos, quando ela foi levada, supostamente pega em adultério, e Jesus pergunta, eles testam Jesus para perguntar o que ele vai fazer. A mulher pega em adultério. O adúltero não foi pego, até Emmanuel tem uma explicação sobre isso. O adúltero, ninguém se preocupou com ele, mas a mulher sim. E aí, Jesus, percebendo a amplitude e as dificuldades daquela mulher também, ele começa a escrever, né, na terra ali, como mostra. E aqueles antigos, ao verem os seus pecados escritos ali, saíram. E ele pergunta para a mulher, onde estão os que te condenam? E eles saíram um a um, a começar pelos mais velhos, porque tinham mais pecados. E aí Jesus fala para ela, tinha toda a posição, ela esperava também daquele homem o julgamento. E Jesus falou assim, vá e não peques mais. Então essa é um outro grande aprendizado. É que Jesus não fala assim para nós, vocês não têm jeito não, pau que nasce torto, morre torto. Ele deu a possibilidade de reversão do nosso caminho. Ao não condenar a mulher adúltera, de novo, Jesus estabeleceu sua dignidade humana, devolvendo-lhe a liberdade e dando-lhe a vida. E além de tudo, deu a esperança, Cristo, luz de esperança, porque expressa a integração a essa mulher na oportunidade de organizar. Enquanto a mulher hemorrágica é Cristo, justiça, a mulher adúltera, Jesus coloca a esperança. E o que é essa esperança? Jesus sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. Ele fala para nós, adúlteros, no sentido não de traição conjugal, afetiva, mas adúlteros pelo pensamento, como está no Evangelho, adúlteros que nos falsificamos diante de uma situação, somos Flamengo, noutra situação somos Vasco. Somos pessoas que transitam. Então, Jesus sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. Nossa, mas Jesus salvou a mulher adúltera? Ora, gente, os erros são próprios da escola evolutiva. E que por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor e luz. Isso está em vinho de luz. Então, a mulher adúltera, ela representa a possibilidade de dignidade, porque fala para nós, vá e não peques mais. É possível. Jesus é assertivo. Ele não falou, vai e não tenta.
Não, ele falou, vai e não peques mais. Nesse sentido, pecar sai da sombra, procura a luz, entende, já que você já teve a visão, você já foi livrado do seu sofrimento hemorrágico da alma e, digamos assim, agora vai e não peques mais, procura o caminho, procura a vivência do Evangelho na simplicidade das coisas. E o último dos exemplos que provam o amor de Jesus pela humanidade é o lava-pés, que tem toda a síntese na leitura feita. O lava-pés é Cristo, luz de simplicidade. Então, de que adianta ganhar o mundo e perder-se a si próprio? Resguarda-te na simplicidade. Simplicidade, aqui, não só nas coisas simples, ou seja, desprovido de maldade, de malícia, mas simplicidade é o oposto de complexidade. O amor é simples, o ódio é complexo. O ódio é complexo por quê? Porque ele arregimenta muitas energias para uma vingança. Pensa, a gente vê as tramas aí nas novelas, nos cinemas da vida, quanta complexidade, quanto desgaste de fluido vital. Sendo que se você fosse justo, o princípio vital seria mantido. Então, resguarda-te na simplicidade. E aí, as pessoas ficaram escandalizadas, os apóstolos, Pedro principalmente, quando viu essa cena. Porque Jesus quis deixar ali o legado de servir, mas sobretudo de dizer que a gente que se considera, que tem uma condição espiritual melhor, a gente não, eu não, estou falando de Jesus. Jesus dá o exemplo que quem tem uma condição espiritual melhor, ele desce ao nível, ele se coloca. Olha a posição lá da mulher adúltera. Ele não olhou dela de cima e falou, não peca mais não. Ele desceu até a altura dela no chão. E Jesus ensinou que a simplicidade é um hino de luz. Por que a simplicidade é um hino de luz? Porque ser simples é mais leve. Ser simples na essência. E ser simples na essência não significa estamos falando de pobreza material, não. Joana de Ângeles diz que há muitos ricos em páramos sublimes do universo. E há muitos pobres escravizados àquilo que não possuem. Então, a simplicidade aqui é você ser menos complexo, menos amargo, menos odiento, menos vingativo, menos malicioso, menos medíocre também. Então, o lava-pés é, antes de tudo, libertação das aparências, pelo esvaziamento também da nossa indiferença. É libertação da aparência. Olha, eu sou pós-doutora. Eu tenho um pós-doutorado em Harvard. Eu não vou falar com essas pessoas aqui que não entendem, mas a sabedoria faz um doutor de Harvard transformar em miudezas e profundo conteúdo para quem não tem diploma algum. Então, o lava-pés é, antes de tudo, libertação das aparências pelo esvaziamento de nossa indiferença. É, enfim, um jeito de viver, um estilo de vida, uma lógica de amor. Quem disse isso foi a Joana, mas olha, o lava-pés, então, é um jeito de viver. Jesus ensinou esse jeito de viver. É o estilo de vida. A leitura foi muito boa. Se eu posso servir, por que eu vou reclamar que não serviram o meu prato? Uma lógica de amor. Olha, eu estou aqui para servir. Se Jesus desceu a esse mundo aqui e topou conviver com a gente, que estamos aí querendo a sombra tem muito no tempo, e ele ensinou que o maior, quem é o maior, Senhor, no reino dos céus? Aquele que for o servidor de todos. E chegando ao fim, a gente pode dizer que
a síntese do amor de Jesus, ele, pela humanidade, depois de tudo isso, desses exemplos, poderia ter falado somente sobre essas 3 palavras, que coincidentemente nós fizemos a leitura ali na preparação, que é caminho, verdade e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu achei assim uma preciosidade no livro Nas Pegadas do Mestre, do Espírito Vinícius, que é psicografia de Divaldo, se não me engano, capítulo As 3 Afirmativas do Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres. Sou o caminho, porque ninguém realiza os eternos destinos senão acompanhando-me, seguindo as minhas pegadas. Sou a verdade, porque não falo de mim mesmo, só falo o que ouvi e aprendi do Pai. Sou a vida, porque dominei a matéria, tenho vida em mim mesmo, não sou instável. Então, essas 3 colocações de Jesus nos permitem, então, na conclusão desse texto, dizer assim: Cristo é o caminho que devemos procurar. Então, que a gente possa levar essa mensagem. Talvez eu possa levar para mim, não sei. Mas convido-os também a refletir e passar para alguém. Cristo é o caminho que devemos procurar. Quando a gente só procura quem enxerga. A verdade que devemos crer. Só crê quem se arrasta e toca. A vida na qual devemos ter esperança. Só tem esperança quem tem a sua dignidade devolvida e a sua posição de errático considerada como caminho. E só tem misericórdia, simplicidade, quem é o servidor, quem se coloca como servidor de todos. Então, quando a gente entende que Jesus se fala do amor de Jesus, na distribuição do estudo, eu entendi que quando a gente pensar nessas Jericó, na hemorrágica, na adúltera e no lava-pés, nós vamos entender que são situações nossas, nós vamos nos enxergar em cada uma daquelas figuras e entender o caminho de renovação, o caminho que a gente deve trilhar. Procurar porque a gente vê, crer porque a gente saiu do sofrimento, teve um testemunho, e esperança porque a gente recebeu justiça. Então, era isso que nós tínhamos para essa noite. Agradecemos imensamente as vibrações calorosas desde a chegada, que os meus amigos aqui nos convidaram para participar ali da preparação do Paz. E eu só queria deixar um recado, se me permitem. Nesse sábado, agora, a nossa Casa Fé e Amor, que é ali na QNM 23, Conjunto Casa 1, nós vamos fazer a partir de 14h30 um seminário com o expositor, né, palestrante Bruno Amador. E é 10 de setembro, que é o dia, né, Maurício, da comemoração, digamos, conscientização mundial sobre a questão da prevenção ao suicídio. E o tema é Prefiro Viver. Isso, Prefiro Viver. Então, estão todos convidados. Nossa casa, 14h30 às 17h30, vamos ter um intervalinho. E é o Bruno Amador, que eu sei que vem aqui nessa casa, que é um excelente companheiro e muito conhecido da doutrina. Se não puderem ir, que possam passar para nós esse recado, esse convite. QNM 23, Conjunto Lote 1. Muito obrigada. Devolvo para você. Agradecemos por você ter assistido essa palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.